O ano de 2025 parecia ser todo verde. As projeções eram altíssimas para a Sociedade Esportiva Palmeiras, ainda mais levando em consideração o fato de que em 2024 a equipe palestrina ficou devendo. Todos imaginavam que o Palmeiras finalmente conseguiria um título nacional novamente e principalmente ganharia a Libertadores. Imaginávamos sim que o Palmeiras iria longe na Liberta, o que de fato aconteceu, mas ninguém imaginava que a equipe perderia o Paulista para o maior rival, seria eliminado na Copa do Brasil justamente pelo maior rival e que perderia uma Libertadores e a chance do Tetra justamente contra o Flamengo. Não foi contra qualquer adversário, foi contra um dos principais rivais dos últimos tempos. E certamente o ano cobrou a incompetência de alguns da diretoria e até mesmo do Abel Ferreira, que em momentos cruciais deixou a desejar e fez com que o Palmeiras perdesse títulos importantes. Mas os jogadores também pagaram o pato. Alguns deles realmente sairão e o Palmeiras terá novas reformulações. Já vemos se em 2026 o time vai melhorar e conseguir ir pro topo novamente. Será que é o fim de ciclo para Abel Ferreira ou ainda tem potencial para continuar? Veremos agora em mais um vídeo, só que dessa vez falando da lista de dispensas do Palmeiras pro próximo ano que virá. Com isso eu vou pedir para você primeiro deixar o like e depois se inscrever aqui no canal, porque no Zefute vídeos como esse de futebol certamente você não vai perder. Vamos embora. Número 1, Caio Paulista. O primeiro jogador que tá nessa lista justamente porque nem atuou nesse ano pelo clube, foi emprestado para o Atlético Mineiro. No Galo, Caio Paulista naturalmente não empolgou, e aí o que acontece? O Atlético não quer manter ele para a temporada que vem, não vão exercer a opção de compra, com isso ele voltaria para o Palmeiras para a próxima temporada. E como o Palmeiras tem ido para a lateral esquerda com Piquerez, o próprio Caio Paulista é carta totalmente fora do baralho. Ele tem 27 anos e jogou pelo Atlético Mineiro 38 jogos da temporada, não marcou nenhum gol e não deu também nenhuma assistência. Então é totalmente compreensível que o Atlético Mineiro não quer fazer essa compra, não quer garantir essa cláusula e não quer que ele permaneça. É mais um típico caso de um jogador que vai voltar para o Palmeiras e assim que voltar, o Verdão já vai procurar um novo clube para ele. Caio Paulista, que inclusive saiu do São Paulo como uma espécie de traidor, você lembra muito bem? Acredito que sim, porque ele saiu do São Paulo totalmente queimado com a torcida para ir para o Palmeiras e realizar um suposto sonho dele, tanto ficou escanteado como perdeu quase todos os títulos ano passado, esquecido e realmente muito abaixo do que se esperava. Parece que a vingança e o olho gordo dos São Paulinos com ele funcionou, porque ele não vai ficar, vai ser dispensado e não deu certo nem mesmo no Atlético Mineiro, que beleza que jogou o final de Sul-Americana, mas ficou bem abaixo do ano do Palmeiras e convenhamos é abaixo das projeções que o Caio Paulista imaginava. Talvez o Caio Paulista imaginasse seleção brasileira, uma projeção maior com o Palmeiras, ganhando até mesmo a Libertadores, e isso definitivamente ficou longe de ser um cenário real. O segundo é o Rômulo. Também nessa lista de jogadores que tá voltando de empréstimo aparece o meia Rômulo, que fez em 2025 bastante decepcionante. Em 2024, muitos torcedores do Palmeiras cobravam que o Abel desse mais oportunidades pro Rômulo. Ele chegou até a ser testado em alguns jogos do Paulistão no começo da temporada, e convenhamos que não agarrou a oportunidade. Então ao longo desse ano foi emprestado para duas equipes, Ceará e Novo Horizontino. No fim das contas não vingou por nenhum deles. Foram 41 jogos ao longo de todo o ano, marcou só 2 gols e deu uma assistência, bem longe de ser aquele Rômulo que impressionou o próprio Palmeiras quando jogava no Novo Horizontino na sua primeira passagem. Ele tá com 24 anos e ainda tem contrato com o Palmeiras até 2028, levando em conta que ali na parte da meia tem Felipe Anderson, Rafael Veiga, Maurício, Andréas Pereira, é pouco provável acreditar que Abel vai querer dar alguma chance pro Rômulo na temporada que vem. Número 3, o Everton. O goleiro tem 37 anos e vai entrar agora em 2026 no seu último ano de contrato com o Verdão. E no caso do Everton, um nome que divide muitas opiniões, porque já foi muito importante do Verdão, era até então titular absoluto e foi importante em várias conquistas da era Abel Ferreira. Só que ele acabou tendo recentemente uma lesão na mão que o tirou dos gramados por um bom tempo. E aí nesse período Carlos Miguel assumiu a responsa e a titularidade. Deu conta do recado, deixou uma ótima impressão, sem contar que é um goleiro mais novo e que foi contratado já para ser naturalmente substituto do Everton. Então, tendo a perspectiva de que Carlos Miguel vai ser o titular também em 2026, o Everton pode deixar o Allianz Parque, até porque ele interessa para o Grêmio. O Grêmio tem mantido conversas para convencer o jogador do Palmeiras a ser liberado do clube. No ano anterior, o Everton totalizou 58 jogos com 26 sem tomar gol. É sim um bom goleiro, inclusive chegou a jogar uma Copa do Mundo em 2022, inclusive entrando no jogo das oitavas
contra a Coreia do Sul. É um goleiro bom, principalmente na saída mano a mano com o atacante. Ele é rápido, mas acaba deixando a desejar, principalmente para os torcedores quando o assunto é penalidade. Nos pênaltis, o Everton não tem a mesma solidez e, principalmente por eliminações recentes, ficou essa marca de que o Everton não tem o mesmo nível de outros jogadores. Número 4, Marcelo Lomba. Se o Everton, que foi titular em todos esses últimos anos do Palmeiras, está em risco, imagina só a situação do goleiro já bem mais experiente, Marcelo Lomba. O Lomba é o nome praticamente certo que vai deixar o Palmeiras para a próxima temporada. Ele tá com 38 anos e foi pouquíssimo aproveitado ao longo do ano. Jogou só 5 jogos e desses 5 passou apenas um, sem tomar um gol. O Lomba vai se despedir do Palmeiras porque o contrato dele acaba agora no final de dezembro e o Palmeiras não quer mais renovar com ele. Então a tendência é de que o novo terceiro goleiro do Palmeiras seja um jogador que suba das categorias de base. Então no caso do Lomba é bem mais simples do que no caso do Everton. O Palmeiras só não vai querer renovar e com isso o Lomba vai ter que ou procurar a aposentadoria ou um outro clube que veja nele uma solução. No caso do Palmeiras, o fim de ciclo é real. Número 5, Mikael. Temos aqui um dos casos mais emblemáticos e também mais compreensíveis da lista. Foi publicada por Bruno Andrade da ESPN e Abel tinha comunicado à diretoria do Palmeiras que tinham 2 jogadores do elenco que ele aceitava que a diretoria negociasse, caso pintasse uma sonora e uma grande moral de proposta. E um desses jogadores é justamente o Mikael. O Mikael foi contratado no começo desse ano, vindo do Houston Dynamo dos Estados Unidos. Até então, não tinha experiência, não tinha expressão nenhuma dentro do futebol do Brasil. Chegou e claramente sentiu o peso e a responsa de jogar no time como o Palmeiras, que sonha muito alto, como você sabe. Ele foi testado em momentos decisivos da temporada, como na final do Paulistão contra o Corinthians, até mesmo na Copa do Mundo de Clubes, e acabou não correspondendo. É um jogador que claramente apresenta ainda muitas limitações, tanto técnicas quanto táticas, e a pressão do Palmeiras é tão grande que não fez ele se consolidar. Até por isso, é um dos jogadores mais perseguidos hoje pela torcida do Palmeiras. Ele assinou o contrato até 2029, mas não significa tanta coisa assim. O Abel já disse para a diretoria que se pintar uma proposta minimamente boa, eles vão liberar o Mikael. E o que colabora para essa história é que o Palmeiras já está no mercado procurando por um novo zagueiro e miram o Vitão do Internacional. Mikael totalizou 28 jogos até o momento pelo Verdão na temporada e não marcou nenhum gol, deu apenas uma mísera única assistência. É um jogador que o Palmeiras investiu, mas que não conseguiu trazer os frutos, e muitos da torcida dizem que foi totalmente sem sentido contratar o Mikael, levando em consideração que não vem entregando tudo isso que a torcida minimamente esperava, já que não esperavam tanto, mas ele entregou bem menos até do que não esperavam. E número 6, Giai. Outro jogador que Bruno Andrade trouxe também informação da ESPN que o Palmeiras não vai ficar é o Giai, lateral direito que também pode jogar no meio campo. O Giai é um perfil diferente do Mikael, um jogador mais promissor que foi contado já para a seleção argentina e esteve na mira de equipes europeias. Então o jogador que pode ser negociado e o Palmeiras faz inclusive uma boa grana com ele se for. No caso dele, o Abel cogita liberar, porque é um jogador que oscila demais. O Palmeiras inclusive presenciou isso claramente quando viu as oscilações do próprio Giai, até porque imaginavam que ele seria um jogador mais constante, como os próprios nomes ali do próprio Flamengo nas laterais, como o caso do Alexandro, mas o Giai foi bem mais oposto, uma situação em que podiam contar com ele em alguns momentos, mas em outros não. Em momentos o Giai foi titular e muito bem, como por exemplo na Copa de Clubes, só que depois ele caiu de rendimento e viu o Kelvin assumir a titularidade logo após sua contratação. Então o Giai encerra 2025 em baixa demais, até renovou recentemente, mas o Palmeiras fez isso muito mais para poder valorizar o cara perante o mercado da Europa. Ele tem 48 jogos no ano e não marcou nenhum gol, nem deu nenhuma assistência. Foi um jogador bem naquela média, vamos poder chamar jogador medíocre. Mas não que ele seja ruim, até porque a gente tem a fama de chamar no Brasil medíocre de algo muito ruim, uma coisa que deve ser descartável, mas medíocre é alguém na média, o que as pessoas acabam assinalando bem errado quando falam. E outro argentino que pode deixar o Verdão para a próxima temporada é o Aníbal Moreno, que tem mais ou menos o mesmo problema que o próprio Giai. O Aníbal não é um jogador ruim, é um jogador bom. O problema é sua oscilação. Há momentos na temporada em que foi titular e muito bem, momentos em que foi titular e não correspondeu. Então, por exemplo, a Copa do Mundo de Clubes,
Ele também fez uma boa Copa, mas se levarmos em conta a temporada corrida, também foi bem abaixo. Tanto que Abel perdeu confiança no Aníbal para a final da Libertadores usando o Andreas Pereira de camisa 5, ao invés de ter o Aníbal ou Emiliano Martinez naturalmente por ali. Então o Aníbal é expulso em jogo decisivo contra o Corinthians na Copa do Brasil, falha em jogo decisivo contra o Flamengo no Brasileirão, e tudo isso começa a pesar contra a sua permanência. Segundo informação exclusiva da TNT Sports Argentina, o River Plate já tem interesse na contratação de Aníbal. O River Plate está passando sim por um processo de reformulação, principalmente no meio campo. Então essa renovação pode contar com nomes como Nacho Fernandes, Pity Martinez e até Enzo Pérez. E aí o Aníbal aparece como opção para poder reforçar o meio campo deles. É um jogador novo, tem 26 anos e ainda está sob contrato com o Palmeiras até 2029. Quem também vem sendo especulado para sair do clube é o próprio técnico Abel Ferreira. Nada de concreto, mas sim porque o ciclo dele, principalmente para muitos, vem realmente se desgastado e provavelmente chegado no fim. É verdade que o Abel, se levarmos em consideração o futebol brasileiro, não levando em conta performance, mas sim desempenho e resultado, principalmente resultado, porque performance é aquele jogo bonito, aquele jogo todo bem articulado, um jogo propositivo, um jogo que dá gosto de ver, mas quando eu falo em resultado, o Abel é maior que o Jorge Jesus no futebol brasileiro, sim, levando em conta que o cara tem Copa do Brasil, coisa que o JJ não teve, tem 2 Libertadores, chegou à final de outra Libertadores, também tem Brasileirão na conta, e na verdade mais de um. Tendo tudo isso em conta e levando em conta que o JJ ficou muito pouco tempo no país, podemos considerar sim o Abel como maior que o Jorge Jesus, até porque o Felipe Luiz agora, quando conquistou todos os títulos possíveis com o Flamengo, já ficou praticamente ali equivalente ao patamar, então sim, é uma equivalência muito justa dizer que o Abel é maior, mas desde 2024 o Palmeiras é sim um vazio de ideias em muitas posições, inclusive na forma como o time se encaixa, tanto que muitos da torcida cansaram de pedir que o Abel continue e até optam para ver outras opções, como o próprio treinador Luiz Castro, que treinou recentemente, há 2 anos atrás, o Botafogo e que até esteve no Al Nassr da Arábia Saudita. Não se trata de dizer que o Abel vai para a lata do lixo da história do Verdão, até porque é um dos maiores técnicos da história do clube, mas realmente não vem rendendo como a torcida espera, e até porque às vezes um fim de ciclo se torna muito útil em casos como o do Abel. 2026 vai ser o ano decisivo para vermos se ele ainda tem condições de entregar e de se reinventar, até porque o Palmeiras não pode ser eternamente um time de apenas gratidão, tem que entregar para os torcedores resultados. E isso também vale para Abel Ferreira, não se pode viver apenas de nome, tem que se viver de resultado. E é isso que o futebol brasileiro é. Apesar da dor de perder um título, o Palmeiras sempre pode aprender com seus erros. E quando eu falo em aprender, eu falo em humildade, principalmente para encarar o problema de frente e ver o que está faltando no clube. Até porque o investimento e o orçamento do Palmeiras, atualmente falando, não são compatíveis com o fato de perder alguns títulos e não são compatíveis com mediocridade. Certamente o Palmeiras tem que repensar algumas coisas para voltar bem mais forte em 2026. E principalmente Abel Ferreira tem que repensar algumas estratégias. Talvez a pior delas tenha sido abrir mão do Brasileirão para focar apenas, única e exclusivamente, na Libertadores, porque tinha chances ainda de ser campeão brasileiro, acabou colocando todas as fichas depositadas na final e justamente contra o Flamengo não deu nenhum chute a gol, apenas com ligação direta em um jogo meio pobre. Então com isso o Palmeiras precisa aprender com os erros, mas eu quero saber de você. Você gostou dessa lista de dispensas? Comenta aí embaixo e conta pra mim. Muito prazer, eu sou o Zé Fute e eu agradeço imensamente por você ter chegado até aqui. É óbvio que eu vou pedir pra você deixar o like e se inscrever no canal, mas a sua audiência já é muito satisfatória pra mim, independentemente de qualquer coisa. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!